vamos falar aqui um bocadinho sobre certificados digitais. A autenticidade, que é aquilo que o certificado, em termos digitais, vai garantir quando estamos a falar de conteúdos e de informática. O recurso do certificado digital cada vez é mais utilizado por governos, empresas e instituições para assegurar o quê? Para assegurar a validade jurídica e a autenticidade e a integridade daquilo que é realizado a nível de internet, ou seja, nós podemos, através da certificação digital, garantir que um documento, uma assinatura, um cartão de cidadão, um passaporte, é válido numa transação online ou numa validação online. É isso que o certificado digital permite. Se nós pensarmos hoje em dia na internet, nós podemos individualmente, ou em termos de empresas, ou em termos de instituições, nós podemos realizar uma imensidão de operações. Os certificados o que dão é a confiabilidade, ou se preferirem fiabilidade. A certificação digital é um tipo de tecnologia que permite que todas as transações eletrónicas, sejam elas quais for, sejam realizadas com integridade, autenticidade e confidencialidade. Estes são os 3 fatores garantidos pela certificação digital. A certificação digital funciona como? Então, funciona com um documento eletrónico. Esse documento eletrónico é que é o certificado digital e que contém outro conceito, contém outra coisa ligada a esse certificado, que é a assinatura digital. A assinatura digital também é muito importante e garante também que possamos enviar documentos sigilosos utilizando a internet e garantir que esses documentos chegam lá também de forma sigilosa. A sala assinatura digital normalmente não é mais do que um ficheiro com elevado grau de encriptação e que, ao ser colocado no meu computador, é como se eu estivesse a assinar, conforme o meu bilhete de identidade, aquilo que estou a fazer. É essa a funcionalidade e a capacidade da assinatura digital. Então, a assinatura digital vai fazer utilização de chaves criptográficas e essas chaves criptográficas vão validar as informações entre o emissor e o receptor de forma a que possamos saber que ela é fidedigna. Chaves criptográficas podem ser de 2 tipos. Podem ser públicas e podem ser privadas. Normalmente, o que é uma chave criptográfica? É um algoritmo que permite decifrar e cifrar informações, sendo que as chaves podem ser simétricas ou assimétricas. As assimétricas são conhecidas como públicas e as simétricas, que também são mais simples, são conhecidas como privadas. Utilizando a chave privada e a chave pública, elas são geradas e associadas uma à outra. E o que é que isto significa? Eu envio um documento do ponto A para o ponto B, a chave é introduzida dentro desse documento, uma pública e uma privada. E quando chega ao destino, ele vai-me perguntar quais são as chaves que lá foram introduzidas e eu tenho que fazer corresponder as minhas chaves àquelas que foram introduzidas no documento. Portanto, aqui estamos a falar da encriptação e da decriptação. A chave pública é enviada no momento que nós criptografamos, a chave privada vai servir para casar com a chave pública e decriptar, desencriptar, não sei se será bem este o termo, aquilo que está encriptado no documento. Só casando a pública com a privada é que nós conseguimos desencriptar o nosso documento. Então, isto garante o quê? Garante confidencialidade e autenticidade.
dois termos importantíssimos. No que refere à confidencialidade, temos que ter a chave pública do destinatário. No que refere à fiabilidade, tem que ser o contrário. Então, o emissor tem que ter a chave pública do destinatário e o destinatário tem que ter a chave do emissor. Só sabendo a chave um do outro é que podem casá-las para depois obter o conteúdo do documento. Esta é a forma de obter a informação. Agora vamos aqui voltar um bocadinho atrás. Ainda a assinatura digital. A assinatura digital, o que é que nós precisamos para ter uma assinatura digital? Temos de ter aquilo que se chama um procedimento de adquirir a chave digital a uma empresa, a assinatura digital, perdão, a uma empresa que está licenciada para esse fim. Não podemos nós próprios gerar a nossa assinatura digital. As assinaturas digitais são geradas por empresas que já perante as entidades oficiais comprovaram que são idóneas e que são de confiança e que vão gerar as chaves e as assinaturas digitais para depois serem adquiridas pelos utilizadores. A emissão e a transmissão dos certificados digitais são sempre feitas através de SSL, de Secure Socket Layer, que é um protocolo próprio para envio e recepção de informações criptografadas. Portanto, aqui não há nada a dizer. Há uma autoridade certificadora e há uma autoridade de registro para obter os certificados digitais. Podem ser públicas ou privadas, mas têm de ser autorizadas pelo governo a criar certificados e assinaturas digitais. Alguns exemplos são a Casa da Moeda, uma das instituições, o Ministério da Defesa também, o Ministério dos Negócios Estrangeiros também, as embaixadas de alguns países também podem emitir certificados digitais, os bancos podem emitir certificados digitais e depois há algumas empresas privadas que queiram, não podem emitir o certificado digital, mas podem ser intermediários. O que é que isto quer dizer? Podem usar um certificado digital do Estado, mas usá-lo como sendo seu, portanto, para validar as suas transações. Uma espécie de subaluguer de um certificado digital para poder utilizar para poder utilizar nas nossas certificações. Depois, os certificados digitais têm também um prazo de validade, não podem ser usados indefinidamente e há sempre uma renovação. E aqui entra a parte má, que é os custos de renovação. Ou seja, quando queremos renovar o certificado digital, normalmente os certificados são válidos por 1 ano, temos de voltar a pagar o custo que já pagámos da primeira vez que o adquirimos. Portanto, aqui não há nada que possamos fazer. Podemos também cancelar os certificados antes do fim da validade, portanto, aí podemos também fazer isso, e não podemos fazer nem certificações nem assinaturas digitais se o nosso certificado estiver expirado ou se tiver sido revogado. Também há um certificado eletrónico das finanças que se chama a nota fiscal eletrónica, que é aquele que nós gostamos menos de utilizar, não é? Porque normalmente das finanças nunca vem assim nada de bom, e então a nota fiscal eletrónica é aquilo que permite fazer a validação dos pagamentos de impostos, de gerar impostos, fazer o nosso IRS, o nosso IRC, o IVA, etc., é através deste certificado da nota fiscal eletrónica que está associada ao nosso utilizador das finanças. Portanto, aí é automático. O esquema Depois temos aquilo que se chamam os certificados de atributo. Os certificados de atributo são
usam um padrão que é conhecido como o X509. O X509 foi apenas o nome que foi atribuído, podia ter sido outra coisa qualquer, mas atribuíram-lhe este nome, e ele vai atender a quê? Há algumas características próprias na autorização, e estes certificados servem precisamente só para autorizações e graus de autorização. Servem normalmente para que determinados empregados das empresas, funcionários, possam aceder a determinados documentos ou pastas que são sigilosas. Portanto, imaginem que eu tenho uma PEN, essa PEN é o meu certificado e só com essa PEN é que eu consigo entrar na pasta onde está um documento qualquer. Imaginem os documentos sobre os ordenados. As chaves vai ter em conta dois aspectos importantíssimos, que são a confidencialidade e a autenticidade. E a confidencialidade, obviamente, é garantir que o documento é apenas lido por quem deve ler. A autenticidade, garantir que o documento é verdadeiro e não é nada falso. A integridade da assinatura digital, normalmente, é importante, e se tiver sido alterada, normalmente a chave não vai corresponder. Portanto, se a integridade da assinatura for alterada, a chave não vai corresponder. A chave criptográfica, a função dela é precisamente, uma é encriptar a mensagem e a outra desencriptar a mensagem. Uma pergunta. Sim. O Windows Server tem um rol de entidade certificadora. Sim. Correto? Correto. Eso funciona casi igual o... Sim, funciona da mesma maneira. Solo que a nível de rede local, certo? Exatamente. Okay. Funciona exatamente da mesma maneira. Só que não funciona para a internet. Não, para a internet não. Apenas em rede local. Apenas em rede local a gestão de certificados é feita em rede local. Para a internet temos que comprar certificados às entidades que estão autorizadas. No Windows Server, em termos de rede local, nós temos uma ferramenta que nos permite gerar certificados. E esses certificados funcionam na nossa rede interna. Que é o CA. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado pela sua pergunta. Ok. Então, para os colegas que chegaram mais tarde, o certificado digital é um documento eletrónico que contém a assinatura digital, contém dados como o nome, a função, a empresa, a instituição, etc., um prazo de validade e a chave pública. A chave privada vai depois ter de corresponder a esta chave pública do certificado para poder abrir o documento. Portanto, isto é o conteúdo de um certificado digital.